Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 26 de dezembro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha a nossa programação aqui na Rádio Número 1 da região. De volta após final de semana e pós-feriado do dia 25 de dezembro. Confira agora, então, os destaques desses últimos dias. Jornal Verde Vale. Goiás registra avanços no diagnóstico da tuberculose. Diretora da Câmara de Pires do Rio é afastada após ser acusada de instalar câmara clandestina. FIFA e Conmebol marcam data para vir ao Brasil e CBF pode ser punida. Lei complementar vai definir o que será taxado pelo imposto do pecado. Governo tem 1.000 obras paradas na educação básica que somam R$1,5 bilhão de reais. Governo federal institui a lista nacional de criminosos procurados e oferece recompensas por informações. Goiás conquista o melhor índice de atividade econômica do país, é o que aponta o Banco Central. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37 agora. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale, edição desta terça-feira, 26 de dezembro. O miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, 44 anos, conhecido como Zinho, se entregou à polícia no último domingo depois de mais de 5 anos foragido. Ele era o miliciano mais procurado do Rio de Janeiro e considerado um dos principais chefes da milícia no estado. A prisão de Zinho aconteceu menos de uma semana após a Operação Batismo da Polícia Federal, que apreendeu documentos e telefones na casa da deputada estadual Lucinha, suspeita de ser braço político da milícia. Segundo declaração do secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, Zinho se entregou à polícia porque estava com medo de ser morto fora da prisão. Além disso, o cerco das forças de segurança em volta do miliciano estavam se fechando, principalmente depois da operação que mirou a citada deputada. A defesa de Zinho negociou diretamente com a Secretaria da Segurança do Rio de Janeiro a rendição do cliente. Ele se apresentou em uma superintendência da Polícia Federal e está em uma ala de milicianos do presídio conhecido como Bangu 1. 6h38. Os emissários do ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, avisaram o entorno de Lula de que não procederia o que saiu na imprensa sobre o ex-presidente do Supremo não estar aberto a um convite para assumir o Ministério da Justiça. Segundo o interlocutor de Lewandowski, ele disse a gente muito próxima que aceitaria o convite caso fosse feito. O ex-ministro do STF hoje é o nome favorito para assumir a pasta que Flávio Dino deve deixar em meados de janeiro. Mas Lula, fiel ao seu lento ritmo de tomada de decisão nesse terceiro mandato, ainda não bateu o martelo. 6h39. Lei complementar vai definir o que será taxado pelo imposto do pecado. O imposto seletivo tem como objetivo desestimular o consumo de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Felipe Moura é quem traz os detalhes. A lista dos produtos e serviços sobre os quais o imposto seletivo vai incidir será definida por lei complementar. O texto da reforma tributária aprovado pela Câmara traz apenas regras gerais, mas o Congresso Nacional terá que discutir o tributo com mais profundidade. Segundo o texto aprovado, o imposto seletivo não terá como objetivo principal a arrecadação, mas sim desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Por isso, foi batizado de imposto do pecado. Ele não poderá incidir sobre as exportações, nem sobre energia elétrica e telecomunicações,
de acordo com a reforma aprovada. Mas será cobrada uma alíquota de até 1% sobre a extração de minérios e petróleo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destacou que a regulamentação do imposto seletivo e de outros tópicos da reforma deve ocorrer a partir de fevereiro do ano que vem. E aí vem todo um trabalho que a gente espera organizar agora no primeiro semestre de 24, com as legislações complementares, para amarrar todo o contexto de tudo que foi remetido à lei complementar. São coisas e assuntos importantíssimos. A lei complementar vai trazer a lista dos demais bens e serviços sobre os quais o imposto seletivo vai incidir. O advogado tributarista Leonardo Roesler acredita que vários setores da economia vão atuar junto ao Congresso para evitar a taxação por meio do imposto do pecado. Sempre é uma grande preocupação quando você fala em nova rodada de negociação de algo que já foi decidido, né? Mas o texto da PEC é só uma base constitucional para dizer que aquilo vai existir. Agora, de que forma que aquilo vai existir? Através de lei complementar. As alíquotas do tributo poderão ser definidas por meio de lei ordinária, o que vai permitir que o governo federal aumente ou diminua o peso do imposto via medida provisória, por exemplo. Medidas provisórias têm força de lei imediatamente após edição pelo presidente da República, mas precisam do aval do Congresso Nacional em até 120 dias. Quanto à repartição do que será arrecadado com o tributo, estados e municípios vão ficar com 60%, enquanto o governo federal vai ficar com 40%. Reportagem Felipe Moura, narração Fernando Alves. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. O estado de Goiás encerrou o ano de 2023 com aprimoramento no diagnóstico da tuberculose, totalizando 10.400 testes realizados. A ampliação na detecção da doença ao longo do ano foi impulsionada pelo teste rápido para tuberculose, conduzido pelo Laboratório Estadual de Saúde Pública, Dr. Giovanni Cisneiros. Esse teste analisa amostras provenientes de 243 municípios, contribuindo significativamente para o mapeamento da tuberculose no estado. O diagnóstico não se limita ao LACEN Goiás, estendendo-se ao Hospital Estadual de Doenças Tropicais e às prefeituras de Goiânia, Rio Verde e Aparecida de Goiânia. Essas entidades recebem insumos do LACEN, fortalecendo a abrangência do monitoramento da tuberculose. A Secretaria de Estado da Saúde desempenha um papel crucial ao disponibilizar kits para testes rápidos nas secretarias municipais de saúde. Esses kits visam detectar a tuberculose na urina dos pacientes vivendo com HIV. Em 2023, já foram realizados 10.463 testes moleculares no estado, distribuídos pelo LACEN, municípios autônomos e também pelo HDT. E a diretora da Câmara Municipal de Pires do Rio, em Goiás, foi afastada do cargo após ser acusada de instalar uma microcâmera espiã com captação de áudio de maneira clandestina na sede da Câmara. A operação denominada Falso Olho resultou na execução de 3 mandados de busca pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Polícia do município no último dia 20 de dezembro. As investigações foram iniciadas pela Polícia Civil em 2022, quando o equipamento de vídeo e áudio foi descoberto. Desde então, várias diligências judiciais foram realizadas para esclarecer o caso. Além da atual diretora da Câmara Municipal de Pires do Rio, outros suspeitos também tiveram mandados de busca e apreensão domiciliar cumpridos, incluindo um vereador. A Justiça determinou o afastamento cautelar da diretora por um período de 90 dias. O inquérito policial será concluído após a análise do material recolhido durante a operação e, em seguida, será encaminhado ao Poder Judiciário. 6h44 agora. IPVA 2024 terá desconto de 7% para o pagamento à vista. Vamos saber dos detalhes com o Marcelo Tavares. A Secretaria da Economia divulgou o calendário do IPVA de 2024. Agora serão 3 modalidades de pagamento do imposto. Primeira parcela ou parcela única com desconto de 7%, em 10 parcelas seguidas durante o ano ou pagamento na data do vencimento em parcela única sem desconto. Para as placas de finais 1 e 2, o parcelamento será em 9 meses. Quem é cadastrado na nota fiscal goiana pode receber também até 10% de desconto no IPVA. Veículos populares com potência de até 1.000 cilindradas e motocicletas de até 125 cilindradas têm redução de 50% no IPVA se não tiverem cometido infração de trânsito no ano anterior e estiverem com o pagamento em dia. Além disso, o governo de Goiás não cobra IPVA de veículos a partir de 15 anos de uso
e concede isenção para pessoas com deficiência, ônibus ou micro-ônibus de passageiro de turismo ou escolar. E ainda, isenção para veículo novo no ano de sua aquisição, adquirido em concessionária goiana, além de redução da base de cálculo concedida às locadoras de veículos. O novo calendário está disponível no site economia.go.gov.br. Os boletos devem ser gerados apenas pelo aplicativo Detran GoOn, site detran.go.gov.br ou retirados em uma das unidades do VaptVupt a partir do dia 1º de janeiro de 2024. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46. E no Natal, o Grêmio abre a semana com a missão de pensar no futuro de algumas peças do elenco. O técnico Renato Portaluppi, 6 jogadores têm contrato até 31 de dezembro e ainda não renovaram. Sem a definição, todos estarão livres no mercado a partir da próxima segunda-feira. Além de Renato, os 6 atletas com vínculo perto do fim são os goleiros Kaique, os zagueiros Bruno Alves, Bruno Vini e Pedro Jeromel, o meia Luan e o centroavante André Henrique. Dos 7 casos, a maioria tem desfecho encaminhado. Entre clube e treinador, há um acordo alinhavado para estender o vínculo por mais uma temporada. Na última semana, Renato disse no podcast da filha que faltam detalhes para selar a renovação. O comandante pediu um aumento salarial e as partes conseguiram chegar a um denominador comum. Existe a possibilidade do anúncio ocorrer nos próximos dias. Por outro lado, pelo menos 2 jogadores não tiveram sinalização para renovarem e podem estar de saída. São o caso de Bruno Alves e Luan. E o imbróglio na Confederação Brasileira de Futebol, que terminou na destituição do presidente Edinaldo Rodrigues do cargo, ganhou mais um capítulo. No último domingo, FIFA e Conmebol enviaram uma nova carta prometendo visita ao Brasil na semana de 8 de janeiro. O UOL revelou primeiramente. Há 2 semanas, as 2 entidades já haviam se manifestado e pediram cautela no processo. Afinal, a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pediu novas eleições. Dessa forma, a FIFA e a Conmebol desejam que nada aconteça antes da visita e sem a permissão delas. As 2 entidades, aliás, ameaçaram a CBF em caso de descumprimento. Assim, a entidade brasileira pode ser suspensa e clubes podem ficar de fora de competições internacionais. Assinaram a carta Ken Jean-Marie, diretor de associações da FIFA, e Montserrat Jimenez, vice-secretária-geral da Conmebol. Alcino Alves, secretário-geral da CBF, destituído junto com Edinaldo, foi o destinatário. FIFA e Conmebol não reconhecem a gestão de José Perdiz, atual interventor. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h48. E apesar da perspectiva de menor produção de commodities agrícolas, sobretudo grãos, no próximo ano a receita gerada com a exportação de produtos agrícolas tende a se manter no nível desse ano. Analistas de mercado e entidades do setor apontam que a acomodação de preços na maior parte das commodities e as altas das cotações em algumas cadeias agropecuárias devem sustentar o valor nominal das exportações brasileiras de produtos agrícolas no próximo ano, o que deve compensar o menor volume embarcado. Nessa conjuntura, o agronegócio, embora tenda a não puxar o aumento dos embarques do país, deve manter a sua participação na balança comercial. Em 2023, o setor deve encerrar o ano respondendo por 49% das exportações brasileiras. Na avaliação do pesquisador e economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, José Ronaldo Souza Júnior, será difícil ver um aumento na quantidade exportada em 2024 devido à perspectiva de uma menor safra de grãos. O mais provável, segundo ele, é haver compensação com preços maiores dos produtos comercializados ao exterior. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E o governo federal tem R$1,5 bilhão de reais em recursos federais já empenhados, reservados para que sejam pagos em 1.000 obras na educação básica paradas entre escolas e creches. Os empreendimentos são pactuados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE,
órgão vinculado ao Ministério da Educação que tem competência sobre as obras da educação básica com estados e municípios. Em nota, o fundo informou que a execução, conclusão e entrega das obras é de responsabilidade do ente federativo e que o fundo realiza os repasses mediante comprovação de avanço físico da obra por parte do ente no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o CIMEC. O motivo mais frequente das paralisações, Daliana, é o contrato rescindido. O segundo maior motivo é o abandono pela empresa. As obras são feitas de graças a um convênio entre o FNDE, estados e municípios. E o governo federal anunciou a criação de uma lista nacional de criminosos procurados pela Justiça, acompanhada da possibilidade de recompensa por informações que levem à prisão desses indivíduos, variando entre 30 a 100 mil reais. A decisão foi formalizada durante um evento de avaliação das ações adotadas na área da segurança pública. O ministro Flávio Dino, responsável pela pasta, está de saída para assumir um posto no Supremo Tribunal Federal. A remuneração para aqueles que fornecerem informações cruciais será determinada pelo Secretário Nacional de Segurança Pública, seguindo critérios previamente estabelecidos. O valor da recompensa dependerá da gravidade da denúncia, da eficácia da informação para a prisão do criminoso e do risco enfrentado pelo informante. A inovação institucional, segundo Dino, busca estimular a participação cidadã nas políticas de segurança. Cada unidade da federação terá a responsabilidade de indicar 8 nomes de criminosos para inclusão na lista, sujeitos na análise da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que vai considerar critérios de risco. Para integrar a lista nacional, o indivíduo deve ser obrigatoriamente ter mandato de prisão em aberto e envolvimento em crimes graves, violentos ou hediondos. Novo exame de sangue pode identificar riscos de depressão. Renato Martins é quem traz essas informações. Atitude positiva com Renato Martins. Boas notícias para melhorar o seu dia. Em tempos de angústias e depressões de fim de ano, essa notícia é um alento. Cientistas estão desenvolvendo um tipo de exame de sangue que pode revolucionar a maneira como estamos lidando com a depressão severa, identificando sinais de tendências suicidas. Em vez de focar apenas nas manifestações comportamentais, esse novo estudo da Universidade da Califórnia em San Diego se aprofunda no metabolismo celular, buscando pistas dentro das células. Os pesquisadores direcionaram sua atenção para as mitocôndrias, que são usinas de energia dentro das células. Em casos de depressão, elas não funcionam corretamente, afetando diversos processos no organismo. Ao analisar amostras de sangue de 99 pessoas com depressão resistentes a tratamento, que é a forma mais grave do transtorno, os cientistas identificaram 5 substâncias circulantes que indicam mudanças metabólicas em pessoas com ideação suicida. Robert Naviaux, coautor do estudo, explica que entre 100 pessoas que não têm depressão ou têm depressão e com tendências suicidas, com esse exame seria possível identificar corretamente entre 85 e 90 delas com alto risco. Essa descoberta não é apenas fundamental para o diagnóstico, mas também amplia o entendimento científico entre as mudanças metabólicas associadas à depressão. Se esse exame de sangue se tornar realidade, além de ajudar no diagnóstico, também vai abrir portas para tratamentos mais eficazes, como a suplementação para compensar deficiências metabólicas. Os autores enfatizam que não há nenhuma solução mágica, mas ajustar o metabolismo, normalizando os níveis de substâncias químicas no corpo, poderia ser uma abordagem para lidar com a depressão e a ideação suicida. Com isso, será possível também controlar os sintomas de muitas doenças que levam à depressão, como o estresse pós-traumático ou a síndrome de fadiga crônica. A conclusão dos pesquisadores é de que se a ciência metabólica puder ser utilizada para identificar as pessoas com risco aumentado de suicídio, poderemos salvar mais vidas. Quer mais boas notícias todos os dias? Acesse redeatitudepositiva.com.br e siga nosso canal de YouTube e as nossas redes sociais. Boas festas e um feliz 2024. Atitude positiva com Renato Martins. Boas notícias para melhorar o seu dia. Distribuição Agência Rádio Web. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h06. Além de requerer a suspensão dos efeitos da decisão que submeteu a advogada Amanda Partata Mortosa à prisão temporária por suspeita de envenenar o ex-sogro e a mãe dele em Goiânia,
A defesa da investigada também pleiteou que o processo passasse a tramitar sob sigilo. Ambos os pedidos foram negados pelo desembargador plantonista Silvânio Divino de Alvarenga na tarde do último sábado. As vítimas são Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e Luzinha Tereza Alves, de 85. Segundo informações preliminares, a Amanda estaria indignada com o fim do relacionamento com o filho de Leonardo e teria decidido se vingar da família. Para o desembargador, suspender os efeitos da prisão temporária de Amanda Partata colocaria em risco a integridade física e psíquica da família das vítimas. Além disso, ele concluiu que a decisão de encarcerá-la foi bem fundamentada na Lei 7.960. No mês de outubro, Goiás ocupou o primeiro lugar no Índice de Atividade Econômica medido pelo Banco Central. Considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, o indicador apresentou um crescimento de 7,9% na variação interanual, sem ajuste sazonal, na comparação entre outubro de 2023 contra o mesmo mês do ano anterior. Goiás também superou a média brasileira, que foi de crescimento de 1,5% no mesmo período, conforme a apuração de dados realizados pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, vinculados à Secretaria-Geral de Governo. Na variação acumulada no ano, Goiás obteve crescimento de 6,2%, enquanto no acumulado dos últimos 12 meses, o aumento foi de 5,1%. Nesses dois indicadores, o estado alcançou a segunda posição entre as demais unidades federativas com o índice já divulgado, atrás apenas do Paraná. 7-8 e novos policiais especializados vão atuar nas fronteiras do estado de Goiás. A matéria nós vamos conferir com Marcelo Tavares. O estado de Goiás concluiu o treinamento de 36 policiais militares que passam a atuar na linha de frente em circunstâncias emergenciais e ameaças armadas, com treinamento e equipamentos específicos. Presente na formatura do 3º curso de caçador designado, realizada em Goiânia, o governador Ronaldo Caiado recebeu os novos integrantes do grupo tático. Ele ressalta a importância do alto grau de especialização das polícias goianas. O que nós estamos fazendo? É exatamente especializando-nos naquilo que é, por exemplo, o treinamento de hoje é o caçador designado. É uma especialização dentro daquela área do batalhão de comando de operações de divisas. Então ele está preparado também para, em condições, tá certo, adversas, ele poder fazer um combate de igual para igual com os criminosos. Então isso aqui é cada vez mais o avanço da expertise de combate à criminalidade. Promovido pelo Comando de Operações de Divisas, o COD, o curso é dedicado ao aperfeiçoamento em tiro e balística. A formação recebeu participantes de Goiás, Mato Grosso do Sul, bem como de outras forças de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Civil e Penal de Goiás. O COD é responsável pela proteção das divisas territoriais e atua no combate aos crimes transfronteiriços, como o tráfico internacional de drogas e armas e contrabando. Somente este ano, a unidade apreendeu 4 toneladas de drogas, realizou 320 flagrantes e promoveu 3 cursos de caçadores e atiradores, entre outras ações. Também é atribuída à atuação eficiente do COD a ausência de registros de crimes de novo cangaço nos últimos anos no estado. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h10. E o Barcelona está muito confiante no futebol de Vitor Roque. Esperou o dia 25 de dezembro para anunciar o brasileiro como presente de Natal para a torcida, carente de ídolos após muitas contusões e algumas saídas. O jovem deve se apresentar nesta terça-feira e já estrear no próximo jogo do Campeonato Espanhol. A chegada será após a virada do ano e o atacante já vai se incorporar ao elenco comandado por Xavi Hernandes, contratado junto ao Atlético Paranaense por 40 milhões de euros, aproximadamente 215 milhões de reais ainda no mês de julho. O brasileiro é apontado como o futuro goleador da equipe. A esperança é tão grande que o contrato vai até o fim da temporada 2030-31 e a multa rescisória é de 500 milhões de euros. O brasileiro deve começar a sua jornada no clube catalão nesta terça-feira, após ser liberado para passar o Natal com familiares.
De acordo com a imprensa espanhola, Xavi tem pressa em utilizar o reforço e já quer tê-lo em campo na volta do Campeonato Espanhol, no dia 4 de janeiro, em visita ao Las Palmas. E André, jogador do Fluminense, entrou na mira do Manchester City após o confronto no Mundial de Clubes. O clube comandado por Pep Guardiola está interessado no brasileiro que se tornou alvo da equipe inglesa para o futuro, segundo informações do jornal espanhol Mundo Deportivo. Após o Mundial, Fernando Diniz afirmou que Guardiola elogiou os jovens jogadores do Fluminense com destaque para o volante de 22 anos. André revelou que recebeu uma proposta irrecusável de um time da Europa, mas optou por cumprir a sua palavra com Fernando Diniz e permanecer no Fluminense até o fim da temporada. Fulham e Liverpool apresentaram propostas pelo jogador ao longo deste ano, além do interesse do Barcelona, que observa o meio-campista há vários meses. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h12. E um dos principais itens do prato brasileiro, o preço do arroz registrou um aumento de 16% em 2023, conforme pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados. O cenário brasileiro segue a tendência mundial. O produto alcançou no último mês de agosto o maior patamar de 15 anos, com um avanço de 9,8% em um mês. Isso de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. A Índia, responsável por 40% do fornecimento global de arroz, é apontada como a principal vilã para esse quadro, após adotar em julho restrições às exportações. Já no Brasil, as chuvas e os ciclones que atingiram nos últimos meses o Rio Grande do Sul, maior produtor do cereal no país, acabaram atrapalhando a colheita e atrasaram o plantio da próxima safra. E o prazo para efetuar a declaração de rebanho termina no dia 30 de dezembro aqui no estado de Goiás. E quem traz esses detalhes é Leandra Matos. A Agrodefesa alerta que termina no dia 30 de dezembro de 2023 o prazo para efetuar a declaração de rebanho existente nos 246 municípios do estado. O pecuarista goiano deve informar dados como evolução da faixa etária, saldo, nascimento e morte de animais, entre outros, através do Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás, o SIDAGO. O acesso só é permitido com a utilização de login e senha exclusivos do titular da propriedade rural. É fundamental ainda que o produtor faça a atualização do cadastro no SIDAGO. Caso não seja feita a declaração de rebanho até o prazo determinado, a propriedade rural pode ser autuada e bloqueada a circulação de animais no local. Além disso, o pecuarista fica impedido de vender ou adquirir animais de terceiros até resolver a situação junto à Agrodefesa. Com o término da vacinação contra a raiva de herbívoros, no último dia 15 de dezembro, o produtor goiano também precisa fazer a declaração de imunização antirrábica até dia 30 de dezembro. Foram vacinados animais de até 12 meses das espécies bovina, bubalina, equídea, caprina e ovina em 119 municípios considerados de alto risco para a raiva no estado. Agora é necessário declarar a imunização por meio do SIDAGO. De Goiânia, Leandra Matos, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h15. E 6 meses após a retomada, o Farmácia Popular já apresenta o melhor resultado dos últimos 4 anos. 22 milhões de brasileiros tiveram acesso a medicamentos gratuitos ou com preço subsidiado pelo programa. Com isso, mais de 2 milhões de pessoas que haviam deixado de ser atendidas nos últimos anos conseguiram acesso aos produtos farmacêuticos. É um aumento de 8,8% em relação ao ano passado. Atualmente, o Farmácia Popular está presente em 4.515 municípios brasileiros, 81% das cidades brasileiras. Conta com quase 31 mil estabelecimentos credenciados em todo o país. A grande inovação deste ano foi a gratuidade completa dos 40 medicamentos para 11 doenças concedida aos beneficiários do programa Bolsa Família. A ação impactou no crescimento das pessoas beneficiadas. Em junho, mês da retomada e anúncio da ampliação do programa, o Farmácia Popular atendeu 831.809 beneficiários do Bolsa Família. Já em novembro foram 1.030.810, com a dispensação de 156.846.615 medicamentos e fraldas geriátricas.
um crescimento de 23,9% no número de pacientes atendidos e um aumento de 19,8% no número de retiradas feitas por pessoa do Bolsa Família. 7/16, lista revela as 5 áreas que mais deverão contratar no ano que vem. Vamos saber quais são com a Tereza Klein. A meta de muitas pessoas, em especial dos jovens, para 2024 é conseguir um emprego. O mercado é dinâmico e constantemente há profissões em alta e outras em baixa. Para ajudar aqueles que buscam uma oportunidade, o Centro Brasileiro de Cursos, o SEBRAC, elaborou uma lista das 5 áreas que mais deverão crescer no próximo ano e, com isso, poderão contratar mais. Em primeiro lugar, a área da farmácia. Em segundo, a administração. Em terceiro, comércio eletrônico e logística. Em quarto, tecnologia da informação. E em quinto lugar, vendas. Segundo o diretor de Relações Institucionais do SEBRAC, Jefferson Vendrameto, a relação foi elaborada com base em análises sobre as mudanças sociais, comportamentais e tecnológicas. Essas profissões refletem a dinâmica do mercado e as tendências sociais e as mudanças tecnológicas, tendo algumas áreas com uma grande potência de crescimento. Então, por exemplo, com o envelhecimento da população, há uma demanda crescente por profissionais de saúde, incluindo os farmacêuticos. Não há para tanto, esses números de farmácias teve um crescimento de 63% ao longo de 20 anos, segundo os dados do Conselho Federal de Farmácias. Há também a área administrativa, que é um coringa, que ele é fundamental nas indústrias, no comércio, sempre requer profissionais. Em relação a comércio eletrônico e logística, está relacionado ao aumento das compras online e tudo o que envolve o universo. Transporte e armazenamento de mercadorias, segurança de dados e eficiência na conexão. Já a área de vendas é outro coringa. Segundo os dados da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, as contratações temporárias deverão registrar aumento de 5% no último trimestre de 2023, em comparação ao mesmo período de 2022. No entanto, Jefferson Vendrameto destaca que a escolha por uma profissão não deve levar em conta apenas o mercado. Com a demanda de mercado. Então, a decisão de escolher uma carreira não deve ser baseada apenas nas áreas de ascensão, mas também nos interesses, paixões e habilidades individuais. Ter esse equilíbrio é importante para um profissional não cresça insatisfeito com a sua carreira. Não adianta ser bem-sucedido e encarar o trabalho como uma obrigação, não sendo feliz no que faz. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Tereza Klein. 7h19. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, o Exame Nacional da Magistratura deve começar a ser aplicado no mês de março. Goiás registrou 454 mortes por Covid-19 em 2023. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. Voltamos já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h26, já de volta com o Jornal Verde Vale desta terça-feira aqui pela Verde Vale FM. Olha, aguarda a apreciação na Comissão de Assuntos Sociais do Senado o projeto de lei 2099 deste ano, que impede os sindicatos de exigir o pagamento da contribuição sindical sem autorização do empregado. O texto do senador Estevilson Valentim do Podemos do Rio Grande do Norte foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos no início de outubro. Atualmente está em vigor a decisão do Supremo Tribunal Federal de setembro desse ano, que votou pela constitucionalidade da cobrança da contribuição para os empregados não filiados ao sindicato quando houver acordo ou convenção coletiva da categoria. Em meio a debates sobre o tema do Congresso Nacional, o senador Rogério Marinho tem defendido que, ao final, não haja determinações que prejudiquem os trabalhadores. E as provas do Exame Nacional da Magistratura devem ser aplicadas em março de 2024. O dia exato ainda não foi divulgado. O Conselho Nacional de Justiça aprovou o exame no dia 14 de novembro de 2023. A aprovação será exigida para concorrer aos cargos da magistratura em todos os tribunais do país. Terá validade de 2 anos, contados a partir do resultado definitivo. Segundo o CNJ, os motivos para a criação da prova são transparência e fortalecimento do caráter nacional da magistratura,
uniformização de nível, valorizando o raciocínio, a resolução de problemas e a vocação para a magistratura, mais do que a mera memorização de conteúdos, democratização do acesso à carreira da magistratura, tornando-a mais diversa e representativa. O exame se aplicará às justiças federal, estadual, trabalhista e militar. A nova resolução não se aplica aos concursos com editais já publicados na data da sua entrada em vigor. A prova tem caráter eliminatório não classificatório. São considerados aprovados todos os candidatos em ampla concorrência que conseguirem ao menos 70% de acertos na prova objetiva. No caso de candidatos autodeclarados negros ou indígenas, pelo menos 50% de acertos. Congresso aprova orçamento com quase 5 bilhões de reais de fundo eleitoral. E essa reportagem você confere agora com Yuri Hudson. Mais recursos para emendas parlamentares e para o fundo eleitoral e menos dinheiro para o PAC e para o Minha Casa Minha Vida. Essa é uma das diretrizes do que foi aprovado no orçamento para o ano que vem pelo Congresso Nacional. Deputados e senadores aprovaram quase 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral para as eleições de 2024. O valor surpreende e chama a atenção. O montante é o mesmo usado para bancar as eleições gerais de 2022. No entanto, as eleições do próximo ano são municipais. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, lamentou que a casa tenha chancelado um orçamento tão vultuoso para o fundão eleitoral. Eu considero que esse valor precipita muito a discussão da volta do financiamento privado de pessoas jurídicas que havia sido suspenso pelo Supremo Tribunal Federal numa ação da Ordem dos Advogados do Brasil e precipita inclusive uma reflexão sobre as eleições no país, o custo delas para o Brasil em todos os sentidos. Então eu considero que as discussões sobre o fim da reeleição, o mandato de 5 anos, a coincidência de mandatos para termos menos. Deputados e senadores também decidiram turbinar o orçamento destinado a eles mesmos. Por exemplo, as emendas parlamentares saltam de 37 bi para 53 bilhões de reais no próximo ano. Enquanto isso, os investimentos previstos para o programa Minha Casa Minha Vida, projetados em 13 bilhões de reais pelo governo, serão apenas de 8,9 bilhões de reais. Outra queda foi também no Programa de Aceleração do Crescimento. O governo solicitou ao Congresso um montante próximo a 63 bilhões de reais. No entanto, o valor foi reduzido para 55 bi. Apesar dos cortes feitos pelo Congresso Nacional, o líder do Palácio do Planalto, senador Randolfo Rodrigues, sustenta que o valor garantido pode ser acrescido ao longo do próximo ano. Nós estamos buscando apresentar programas estruturantes e dialogar sobre o espaço que o parlamento avançou sobre o orçamento público. Então, parte desse orçamento, nós vamos buscar, no curso da sua execução, dialogar com o parlamento para que eles sejam, na prática, destinados aos programas estruturais, O orçamento do próximo ano mantém a meta fiscal prevista de déficit zero. Além disso, a previsão para o salário mínimo segue mantida em R$ 1.421. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.